Graça e paz, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, santos e escolhidos do Senhor. O assunto que eu vou tratar hoje com vocês, ele é extremamente sério, ok? E eu sempre tenho alertado vocês do perigo dos erros de tradução. Eu não considero como erro muitas coisas como esta. Eu considero mais uma alteração proposital e criminosa para comprometer a salvação de todos os crentes. Os crentes que depositam fé no material que tem em sua mão para consulta, a maioria das Bíblias. Por isso que eu aconselho todos os irmãos, aprendam grego, ou pelo menos consigam um dicionário, um aplicativo onde você possa, lendo o versículo, consultar o que está por trás ali. Eu não sei todos, mas aqueles que o Espírito Santo me direciona, estes eu pesquiso e, como sempre, por instrução do Espírito, essa pesquisa é só para confirmar o que ele já havia me sinalizado, me instruído, me ensinado, ok? Então, fiquem tranquilos, porque toda vez que eu prego para vocês, eu trago algo que realmente eu pesquisei para poder falar a verdade, tá? Assim como eu me preocupo em ter conhecimento para salvar a minha alma e dos meus familiares, eu me preocupo com a de vocês também. Então, em primeiro lugar, eu me preocupo comigo, para que então, com o entendimento recebido, eu possa anunciar aos outros, para tentar salvar alguns pelo menos, tá? Os erros de tradução, eles comprometem sim a salvação, e eu vou provar isso para vocês hoje dentro da Bíblia, tá? Eu não sei se todo o assunto a este respeito dará tempo de ser explicado em um único vídeo. Todavia, lembrando sempre, o meu intuito é salvar. Eu não prego na empolgação, eu não prego, de alegre, eu não prego na precipitação, eu pesquiso e estudo. Tem pessoas aí dizendo que o Senhor se manifestou e mandou pregar o evangelho da graça. Então deve ter sido o diabo, irmãos. Deve ter sido o diabo, porque como é que o Senhor, que pede uma coisa, e vocês já vão entender, contradiz aquilo que ele pediu? É estranho isso. É estranho. Então nós temos que tomar cuidado com falsos sonhos, com manifestações de demônios se passando pelo Senhor. Somente uma pessoa que tem o conhecimento da verdade, uma pessoa que é equilibrada, tendo uma experiência com o Senhor, ela consegue discernir. Ela tem entendimento. Porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência sobrenatural e o indivíduo que apareceu ali, ele atribui a divindade. Então o inimigo se aproveita disso, da ingenuidade, pelo fato do indivíduo ser neófito, incauto, nécio, e se passa por Deus e engana o indivíduo, se passa pelo Senhor Yeshua e engana o indivíduo, às vezes até por um anjo de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Abram as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Mateus 5, 17. O Senhor Yeshua, Jesus disse: não cuideis ou não penseis, não vos preocupeis, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar ou abolir ou cancelar, mas cumprir. E esse cumprir é de colocar em prática. Pastor, como é que eu posso saber ou provar que esse cumprir é de colocar em prática? Simples. Lendo o versículo 18 e o 19. Acompanhem comigo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iud ou um traço, no caso aqui um j ou um tio, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo seja
cumprido. Presta bem atenção. O primeiro cumprir é de praticar. O segundo cumprir é do cumprimento da profecia. Beleza? O cumprimento da profecia. E a profecia, ela trata da vinda do Messias, ok? Do seu sacrifício por nossos pecados e do que acontecerá com aqueles que o seguiram, aqueles que o servem, ou seja, nós que ficamos aqui depois dele. Agora, olha o versículo de número 19. Qualquer, ele não está deixando essa passagem exclusiva aos judeus. Ele está dizendo, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e é óbvio que ele fala dos mandamentos morais, ele não está falando da lei civil, ok? Ele está falando dos mandamentos morais. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus, ou seja, o menino. E o menino de nada difere do escravo. O menino é imaturo, ele é incapaz de cuidar das coisas de Deus. Ele não tem a estatura de Cristo, ele é inconstante e irresponsável, porque ele é menor, ele é menino, ok? Ele é pequeno. Versículo de número 19, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, incapaz de cuidar das coisas de Deus, por conta da sua oscilação, da sua inconstância, pelo fato dele ser menino. Ele não tem a estatura de Cristo, não é homem perfeito, maduro, não tem a estatura completa de Cristo, não tem a mesma fé e o mesmo conhecimento dele. Deixa a mão aqui que nós já vamos voltar. Efésios, capítulo de número 4. Presta minha atenção como o Espírito ele encaixa todas as instruções. Efésios 4, do versículo 11 em diante. E ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que ele pretendia com isso? O que ele queria? Querendo o aperfeiçoamento, o amadurecimento, o preparo, a formação dos santos para a obra do ministério, para poderem trabalhar no ministério. Então, um cara que não recebe a formação dos líderes levantados por Deus, ele não está preparado para trabalhar na obra, ok? Querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação, a qualificação, o amadurecimento dos santos, novos convertidos, recém-batizados, para a obra do ministério. Então, aquele que é batizado, ele não fica à toa na igreja. Depois que saiu das águas, é santo, mas é menino. Ok? É menino. Deixa a mão aqui, olha. Gálatas, capítulo de número 4. Nós já voltaremos aqui para Efésios, tá? Gálatas, capítulo de número 4. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja o quê? Senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, enquanto o cara não tem maturidade, ele precisa da instrução de alguém que tenha lei, para amadurecê-lo. Beleza? Então vamos lá. E veja bem, o menino, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ele precisa de orientação porque ele não sabe o que faz, ele não tem maturidade alguma. Tá? Por isso que depois que o indivíduo sai das águas santificado, é necessário que ele seja recebido pela liderança da igreja, lógico, homens que receberão dons ministeriais de Deus, que foram levantados por Deus, para lhes dar a formação, o desenvolvimento, a qualificação, o amadurecimento necessário para que eles possam trabalhar na obra, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Tenhamos o quê? A mesma fé e o mesmo conhecimento de Jesus. A varão, o que diz aí? A varão perfeito, a homem maduro, a homem formado, completo, instruído, qualificado, pronto para trabalhar na obra, à medida da estatura completa de Cristo. Para o quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Lembra que nós lemos em Gálatas, versículo 1? Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ok? E lá ele fala do escravo nos pecados, os desejos da carne, que só faz o que é mandado. Não tem a capacidade de pensar por si só. Precisa de alguém para orientá-lo. Ou seja, em todo o tempo que o cara é menino, a lei não está no coração nem no entendimento. A lei está na tábua de pedra. Olha que coisa tremenda. Então ele precisa de instrução de tutores e curadores para o orientar, para o formar, para o instruir. Ok? Homens que têm a capacidade, ou seja, aqueles que do Senhor receberam dons ministeriais. Entenderam? Então, quando você vê, olha só, quando você vê um pregador falando bobagens, distorcendo a palavra, ele está sendo levado pela vaidade que há na sua imaturidade, na sua meninice. Isso quando ele é de Deus, mas foi vaidoso. O problema está quando o indivíduo não é de Deus, não foi chamado nem enviado por Deus e começa a se meter em coisas que ele não sabe, em que ele não entende. Porque enquanto o menino do reino, ele tem alguém que possa orientá-lo, ele há um dia de alcançar a maturidade. O problema é quando o indivíduo, nem membro da família de Deus ele é, nem filho de Deus ele é. Entenderam, meus amados? Então, Efésios 4:14. Para que não sejamos, ou seja, nós somos formados até alcançar a estatura de Cristo, por aqueles que receberam dom ministerial para isso, para aperfeiçoar os santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, agitados, ansiosos, precipitados, levados em roda por todo o vento de doutrina, por ensinos variados, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Entenderam? Então, voltando lá para Mateus capítulo 5, versículo de número 19, diz assim: qualquer pois que violar, olha só, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado ou considerado o menor no reino dos céus. Menino, imaturo, incapaz, irresponsável, que não pode cuidar da herança. E se nós não alcançarmos a estatura de varão perfeito, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento, a nossa formação, a nossa qualificação foi o quê? Ela foi prejudicada. Ok? Nós não teremos o crescimento, a formação. Não serviremos para conduzir ninguém para o reino de Deus. Olha que coisa, hein, irmãos? Agora olha só. Aquele, porém, que os cumprir, praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Maduro, perfeito, com a plena formação, qualificado, responsável, capaz, a estatura completa de Cristo, a varão perfeito, a mesma fé e conhecimento.
não é mais um menino inconstante, não será mais vítima dos enganos, não será mais levado por todo o vento de doutrina. O falso profeta não conseguirá seduzi-lo, enganá-lo, persuadi-lo ao erro. Logo, o que Cristo disse aqui é que a lei permanece. A lei permanece. A lei não foi abolida, abrogada. Ele veio praticar a lei. Ele deixou bem claro que enquanto não se cumprisse tudo o que nela estava escrito, não só acerca dele, mas também acerca da nossa vinda e seu retorno, que é o que é contido em toda a palavra, contém profecias acerca disso, de que o Messias viria, serviria de sacrifício pelo nosso pecado, ok? Subiria aos céus, depois voltaria para buscar os crentes. Vocês entenderam? Então tudo isso contém na palavra. Então a lei não passará. Passará céus e terra, acabará o mundo, certo? Acabará o mundo, mas os mandamentos do Senhor são eternos, eles permanecem. Entenderam? Nenhum iud, uma letra que sem sinal massorético não tem fonema, ou seja, se torna inútil, ou um traço que só serve para separar palavras, será arrancado da lei sem que tudo se cumpra. Amém, meus amados? Vamos lá. Aí alguém pode dizer para você assim: olha, pastor, mas lá em Lucas 16 está escrito que a lei e os profetas duraram até João. Será que está escrito isso mesmo? Lucas 16. Veja como os acréscimos dedutivos, eles são criminosos e alteram totalmente o sentido. Agora imagina havendo um erro de tradução aonde o indivíduo colocou propositalmente uma palavra com outro sentido no nosso idioma, encobrindo ou modificando a palavra grega ou a palavra em hebraico. Ou seja, em português, na tradução, um sentido totalmente oposto ao que realmente estaria escrito nos textos, nas cópias mais fiéis, originais, nos idiomas maternos. Olha só. A lei e os profetas. Note que a palavra duraram, né? Um verbo no pretérito, está em itálico, caidinho assim para o lado. Outras, dependendo da tradução, se for mais antiga, está entre colchetes, ok? Algumas estão em negrito, dependendo da tradução aí da gráfica. Enfim, essa palavra ela foi acrescida ao texto, ela não consta. Então, se nós tirarmos ela fora, leríamos assim: a lei e os profetas até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Só que eu fui ver no grego. E no grego, traduzindo ao pé da letra, seria assim, ó: a lei, também os profetas e até João, de longe evangelizam ou anunciam o reino de Deus. E os homens empregam força para entrar. Olha a diferença. Apesar de que, tirando o acréscimo dedutivo, você há de convir que fica meio esquisito, porque olha, a lei e os profetas até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Então, na tradução, se você inverter a ordem das palavras, você altera totalmente o sentido. Porque olha, a lei e os profetas até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Agora, no original, a lei, também os profetas e até João, de longe
evangelizam ou anunciam o reino de Deus. Olha só que coisa. E todo homem ou os homens empregam força ou usam de força para entrar nele. Olha a diferença. Viu como o acréscimo dedutivo e os erros de tradução, eles são criminosos? Aí você vem dizer para mim que isso aqui não foi proposital? Isso foi feito por um padre. E a Igreja Católica dirigiu uma campanha antissemita, perseguindo os judeus. Propagaram a ideia de que o aramaico, que era a língua corriqueira dos discípulos, fora extinto. Teve um tempo que eles disseram que inclusive a língua hebraica, que era uma língua morta, estava extinta. E mais, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Eles bancaram e perseguiram inúmeros judeus, matando-os. Para quê? Para que houvesse realmente a extinção da lei. Ou não só da lei, mas houvesse a extinção do idioma. Para que eles pudessem ter o que? Domínio sobre toda a escritura. Porque quem tem a palavra, como é de Deus, domina o mundo. Olha o plano dos caras. Entenderam, meus amados? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7, do 21 ao versículo 23, é uma passagem bem conhecida. Quem entra no reino dos céus? Presta bem atenção. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Certo? E nós vamos entender qual é a vontade do Pai que está nos céus. Nós sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, certo? A vontade de Deus é a nossa santificação. Beleza? Então vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, para nós sermos salvos, temos que fazer a vontade do Pai. Abra lá, 1 Tessalonicenses, eu vou explicar minuciosamente, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí o apóstolo Paulo vai dar aqui como que eu posso dizer? A explicação, a definição do que é santificação, que é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. E Cristo disse lá em Mateus 7:21 que nem todo que o chamasse insistentemente de Senhor entraria no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai dele que está nos céus. Ou seja, a vontade do Pai é a nossa santificação. Ok? Essa é a vontade do Pai, a nossa santificação. Vamos lá. Um santo não pratica o pecado. Alguém que está no processo de santificação é um processo de purificação, que consiste em que, por mudança de comportamento, ele deixe a prática do pecado. Em 1 João, presta bem atenção nisso, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que quem pratica o pecado é do diabo, é do enganador. Porque o enganador, o diabo, peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo, para arrancar de nós o comportamento de Satanás. O comportamento de Satanás é o quê? O pecado. E o que é o pecado? 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Então, para eu ser santo, eu tenho que praticar a lei. Veja bem, Cristo na cruz morreu pelos nossos pecados. Ele nos tornou justos, santos. A partir daquele momento, nós temos que ser acolhidos por aqueles que receberam da parte de Deus os dons ministeriais, para que eles possam dar o nosso aperfeiçoamento, a nossa formação, para que então possamos trabalhar na obra de Deus, tendo alcançado a estatura de Jesus Cristo, para não sermos mais meninos inconstantes.
Ok? Então a santificação consiste em me purificar ou arrancar de mim o comportamento do diabo, as obras do diabo. Porque Jesus ele foi para a cruz para morrer pelos pecados dantes cometidos. Romanos capítulo 3, versículo 25. Certo? Dali em diante eu sou um menino, eu sou santo, justo, mas eu sou menino. Eu tenho que ser o quê? Preparado, amadurecido. Para não continuar menino. Eu tenho que crescer. Eu tenho que alcançar a estatura de varão perfeito. Na mesma fé e conhecimento de Cristo. A estatura de Jesus. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Tudo isso está dentro do quê? Da vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então, se o pecado é a transgressão da lei, o inverso é o quê? É a minha santificação. Se na prática do pecado eu sou feito pecador, pelo sacrifício de Cristo eu fui feito santo, porque eu fui justificado de todo o pecado que eu cometia, de toda a transgressão da lei. E como santo, agora eu tenho que fazer o quê? Praticar os mandamentos, porque se eu continuar a transgredi-los, eu conservo o meu estado de pecador. Não tem dificuldade de entender isso. Então a vontade de Deus é a minha santificação. A santificação consiste em que eu tenha sido justificado pela fé sem as obras, pelo sacrifício de Cristo. Os pecados dantes cometidos são apagados. E eu agora vou ser formado na igreja, certo? Para que eu alcance, cresça a estatura completa de Cristo. Olha que coisa tremenda. Para que então eu faça o quê? A vontade de Deus, que é a minha santificação. Então você vai entender, a vontade de Deus é a minha santificação. O que desagrada a Deus? O que desagrada a Deus? Veja bem, se o pecado é a transgressão da lei e a santificação é a obediência, presta bem atenção. Tendo Cristo como sacrifício que pagou tudo o que eu fiz, toda a minha transgressão e desobediência, fui feito santo e agora a vontade de Deus é a minha santificação. Santo em processo de santificação, amadurecimento para alcançar a estatura de Cristo, na vontade de Deus, que é a nossa santificação. Se o pecado é a transgressão da lei e a obediência à lei é a vontade de Deus que nos leva à santificação, então o indivíduo que transgride a lei, ele deixa de fazer o quê? A vontade de Deus. Você vai entender agora. Ok? Você vai entender bem claro porque eu estou dizendo isso. Volta lá, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus não desmentiu isso. Desmentiu? Não. E acredito que eles não estavam mentindo também, eles estavam requerendo algo que eles haviam feito. Correto? Versículo de número 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Não é que ele não tivesse os conhecido, ele não estava os reconhecendo como servos, como alguém que tivesse feito a vontade do Pai. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, nessa tradução, a palavra iniquidade, se você pegar o dicionário agora, você vai ver que significa maldade. Só que em grego consta anomia. E você sabe o que significa anomia? A, prefixo de negação. Nomia vem de nomos, leis, ou seja, aquele que se nega a obedecer à lei, aquele que se opõe à lei, aquele que transgride a lei. Logo,
naquele dia haverão muitos crentes que realmente, por terem tido fé no nome do Senhor, realizaram sinais, prodígios e maravilhas, mas que por terem desobedecido, transgredido, se negado a praticar a lei de Deus, não serão reconhecidos como salvos pelo Senhor. Serão condenados. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, vós que transgredis a lei de Deus, que vos opuseram à lei de Deus, que negaram a lei de Deus, que desobedeceram a lei de Deus. Viu como as traduções são criminosas? Se você não tem esse conhecimento, você não teria a menor ideia da importância do que Cristo disse aqui. Logo, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que nós obedeçamos a lei, para que possamos entrar no reino dos céus. Meu Deus do céu, a nossa santificação. Olha que coisa tremenda, tá? Não para por aí não. Não para por aí não, ok? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12. Mateus 24, 12. Mateus 24, versículo de número 12. Vamos ler desde o versículo 11, tá? Diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tá bom? 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Novamente, o que tem por trás dessa palavra iniquidade? A palavra grega anomia. A, prefixo de negação, nomia vem de nomos, leis. Aquele que se opõe, que se nega, que desobedece, que transgride a lei de Deus. Então, e por se multiplicar a transgressão da lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. O que faz o amor esfriar? A transgressão da lei. Olha que coisa. O que é a transgressão da lei? 1 João 3,4. A transgressão da lei é o pecado. Então, por se multiplicar a transgressão da lei ou a prática do pecado, o amor de muitos esfriará. Aí você vem dizer para mim que uma pessoa que anuncia a graça, abolindo a lei, ela é enviada por Deus, ela tem o Espírito Santo? Não. Ainda que tenha fé ao ponto de realizar sinais, ela é condenada. E esse falso ensino é uma orientação satânica do demônio. Então qualquer criatura que tenha se manifestado a ela, em sonho, em visão, seja lá o que for, pedindo para que pregasse a abolição da lei, dizendo, anuncie a graça, com certeza foi um demônio. O Senhor não foi. Porque nós temos visto aqui Cristo sempre orientando da importância de se praticar os mandamentos. E isso para qualquer um, como nós lemos lá em Mateus 5,18. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos e ensinar aos homens, será chamado de o menor no reino de Deus. Menor. É um menino no reino de Deus. Vai realizar sinais, prodígio e maravilha, mas não terá salvação, porque não alcançou a maturidade. É irresponsável, é inconsequente, é precipitado com os lábios, fala bobagem, incapaz de cuidar das coisas do reino de Deus. Aquele, porém, que as cumprir, praticar e ensinar aos homens, será considerado grande, maduro, a estatura de Cristo, perfeito, capaz, responsável, que pensa antes de falar, que é sóbrio, equilibrado. Entenderam, meus amados?
Então toma cuidado. Toma cuidado com as coisas que você tem ouvido aí fora. Tem muito menino brincando de homem. Tem muito menino que é incapaz de cuidar da herança, que precisa de tutores e curadores, mas com certeza foge deles, se nega a receber as suas orientações. Entenderam? Olha só, 11, 12, 13 e 14, preste atenção. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a transgressão da lei ou a prática do pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Na prática dos mandamentos. Aquilo que impede com que o seu amor se esfrie. A santificação, a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Versículo 14. Este evangelho que consiste em instruir as pessoas a que elas permaneçam até o fim na prática dos mandamentos, que consiste na nossa santificação, que é a vontade de Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não só para judeus, mas também para gentios. E agora? Em testemunho a todas as gentes, a todas as pessoas, a todos os povos. Então virá o fim. Por que não veio o fim ainda? Porque este evangelho que eu estou te ensinando agora não foi anunciado. Não virá o fim, sem que antes comece a acontecer esse combate na fé, aonde os homens de Deus irão combater os falsos profetas, que estão preparando a chegada do anticristo, que se passará pelo Senhor, com a abolição da lei, ensinando a transgressão da lei. Quando o indivíduo diz que ele não está na carne, ele está no espírito, é sinônimo de dizer: eu estou obedecendo os mandamentos do Senhor, eu não estou fazendo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos. Eu vou provar isso para você. Eu vou provar isso para você. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ontem eu fiz uma pregação sobre isso, tá? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ok? Versículo de número 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha o versículo de número 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, admito que a lei é boa. Quando eu faço aquilo que eu não quero. E o que Paulo não queria? Paulo não queria desobedecer aquilo que com o entendimento ele obedecia. Olha só. Versículo de número 22. Porque segundo o homem interior a minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo no versículo 16 disse: e se faço o que não quero, consinto com a lei, admito que a lei é boa. Porque ele queria o quê? Praticar a lei de Deus. Porque no homem interior, na sua alma, no entendimento da sua alma, ele tinha o quê? Prazer na lei de Deus. Mas ele via nos membros dele outra lei. Olha só, versículo de número 23. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que está nos meus membros. Olha só, que está na minha carne. Entenderam? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, que está na minha carne. Olha que coisa. Aí ele diz no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo,
com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Com a carne, a lei do pecado. Então aqui ele está falando de duas leis. A lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus, e a lei do pecado e da morte, que estava no seu corpo. Capítulo de número 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O versículo no original acaba aqui. Mas tem um acréscimo que era a nota de rodapé, que faz parte do versículo 4, que não interfere no sentido. Para que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei de Deus, que o meu homem interior tem prazer nela, que eu com entendimento sirvo. Olha só. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, que está na minha carne, no meu corpo. Entenderam? Presta atenção. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então os que são segundo a carne inclinam-se para a lei do pecado e da morte. Mas os que estão no Espírito, para as coisas do Espírito, para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei de Deus. Que o homem interior, a alma de Paulo, tinha prazer e que ele com entendimento servia. Versículo de número 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então aqueles que estão na carne são transgressores dos mandamentos de Deus, porque eles se sujeitam à lei do pecado e da morte que está nos seus membros, na sua carne. Mas aquele que anda no Espírito pratica os mandamentos de Deus. A sua alma tem prazer neles. Serve com entendimento o Senhor. E entende que quando faz a vontade da carne, pratica a lei do pecado e da morte que está no corpo. Meu Deus do céu. Entenderam? Pois é. Aí quando a pessoa não tem esse entendimento, imagine quanta bobagem que o indivíduo não fala. Imagine quanta bobagem que o indivíduo não fala. Mateus capítulo de número 23. Vamos lá. Mateus 23. Mateus 23, 27 e 28. Presta bem atenção. Tem muita gente que tem a aparência de homem de Deus, mas interiormente está cheio de iniquidade, de transgressão da lei. E você vai entender. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens. Por que pareceis? Presta bem atenção. Tem muita gente que tem aparência de santo, que tem aparência de praticante dos mandamentos, que tem aparência de que anda no Espírito. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia, fingimento e de iniquidade. Novamente, aqui a palavra iniquidade no nosso idioma, na nossa tradução, oculta a palavra grega anomia. A, prefixo de negação, nomia vem de nomos, leis. Aquele que se opõe, que desobedece, que transgride a lei de Deus. Logo, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de transgressão da lei, desobediência à lei, resistência à lei, oposição à lei. Entenderam? Agora me diz, é importante ou não é que uma pessoa tenha conhecimento para pregar o Evangelho? Agora você acha que para essa orientação eu não teria o Espírito Santo de Deus?
Como é que eu saberia disso? Como é que eu teria a sensibilidade, a percepção, a revelação para entender que por trás dessas palavras se oculta a verdade? Que o que está diante dos nossos olhos serve para impedir com que nós conheçamos a verdade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto Cristo houvesse dito? Pois bem, quer dizer então que o que ele disse está por trás e que a nossa tradução, ela encobre a verdade. Só que o Espírito Santo vem sobre os escolhidos do Senhor, aqueles levantados pelo Senhor, para o quê? Para os guiar em toda a verdade. Olha só, vou ler para vocês aqui. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Certo? Então o Espírito Santo vem e faz com que, né, no caso ali os discípulos, faria com que, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, ele vai repetir tudo o que vocês ouviram. E vos anunciará o que há de vir. Vai ensinar outras coisas também. E mais, capítulo de número 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu tenho dito aqui que vocês não têm entendido, uma hora ele vai te fazer entender. Certo? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora me diz, esses caras têm o Espírito Santo? Porque se tivessem, eles saberiam o que Cristo realmente disse. O Espírito Santo repetiria para eles o que realmente Cristo disse. Eles pregariam a verdade. Eles seriam orientados, guiados na verdade. Mas por que eles não têm sido? Porque eles têm pregado contra a palavra de Jesus. Porque eles se orientam por traduções erradas. Porque eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo da verdade. É isso. É isso que tem acontecido. Aí nós começamos a pregar a verdade e as pessoas elas fazem o quê? Ah, não é bem assim, não é desse jeito. Olha só, 2 Tessalonicenses. A partir do versículo 8. Então será revelado o iníquo aqui. Oculta a palavra anomo. A, prefixo negação, nomo vem de lei. Ou seja, aquele que se opõe à lei. Então o anticristo será alguém que se opõe à lei. Alguém que transgride a lei. Alguém que desobedece a lei. Então a tradução correta seria: então será revelado o transgressor da lei, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor à verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes entregará, deixará de mão, lhes entregará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que acreditem na mentira. Então todos esses aí, olha, que pregam a transgressão, que pregam que o pecado foi, que a lei foi abolida, que não existe mais pecado, que nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, como se lei e graça não coexistissem. Esses que vivem na transgressão da lei, praticando o pecado, dizendo que o pecado foi aniquilado, foi abolido, não é? Pois é. Dizem que foram perdoados daquilo que eles vivem cometendo. Que estranho isso, hein? Que estranho.
Pois é. Eles estão crendo nessa mentira, por quê? Porque Deus lhes entregou. Deus deixou de mão, porque eles não amaram a verdade. Eles não amaram a verdade para se salvarem. Porque a verdade, irmão, ela coloca limites. A verdade, ela impõe condições. O diabo, a única condição que o diabo quer é que você pratique a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando o indivíduo... Olha que loucura. Se o indivíduo diz que ele está no espírito e ele transgride a lei, ou prega a abolição da lei, ele está enganado. Ele é um sepulcro caiado, tem aparência de justiça, mas interiormente está cheio de imundícia e coisa podre. Por quê? Porque ele transgride a lei, ele está cheio de iniquidade. Quem está no Espírito, veja bem, estar no Espírito é sinônimo de quem obedece à lei de Deus em Cristo Jesus. A lei de Deus. Aquela que Paulo, com o homem interior, tinha prazer, que com entendimento servia. Entenderam? Aquela que quem está em Espírito pratica para ser amigo de Deus. Lembra Romanos capítulo de número 8, versículo 7? Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem em verdade o podem fazê-lo. Aí no versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque o que está na carne obedece à lei do pecado e da morte que está nos seus membros. Ok? Veja bem, quando você abole a lei de Deus, você se entrega totalmente à lei do pecado e da morte que está no teu corpo. Pois é. Entenderam? Pois é. Misericórdia, irmão. É, misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Mateus capítulo de número 13. Vamos lá, meus amados. Mateus capítulo de número 13. A explicação da parábola do joio e do trigo. Ok? A partir do versículo de número 36. Diz assim. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. 37. Ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, o enganador. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim do mundo. 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão, arrancarão do reino todo o que causa escândalo e os que cometem o que? Novamente, iniquidade. Iniquidade oculta a palavra grega anomia. A, prefixo de negação. Nomia vem de nomos, leis, ou seja, aquele que se opõe à lei, aquele que transgride a lei, aquele que desobedece à lei, aquele que resiste à lei, aquele que prega a abolição da lei. Então quem os anjos vão arrancar do reino? Quem? Os que praticam o pecado e os que transgridem a lei de Deus. Sabe, aquele que vive tropeçando, que causa escândalo, enfraquece as pessoas, faz com que elas se percam, certo? E, propriamente dito, os transgressores da lei. E lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos lá. Agora imagine só. Se eu não tivesse o Espírito Santo da verdade, como eu teria acesso a toda essa riqueza de informações? Só Deus, meus amados. Só Deus.
porque nem traduções confiáveis nós temos mais em mãos para instruir as pessoas. Ok? Então é necessário que o indivíduo estude e estude muito. Estude muito. Por isso que eu tenho dito para vocês, meus amados irmãos, estudem a palavra. Ô, irmãos, há muito tempo eu estou querendo dar um curso aqui para vocês. Um curso. E por que eu estou cobrando? Eu estou cobrando R$60 só. E por que eu estou cobrando? Não é porque eu sou mercenário. Não é nada disso. Porque eu sempre vou continuar pregando, trazendo algumas... Eu sempre vou continuar pregando. Essa é a minha missão. É que eu pretendo fazer o quê? Deixar de trabalhar para o mundo e viver fazendo missão. Eu vou me dedicar integralmente à obra. E eu preciso ter sustento. Porque eu não cobro oferta nem dízimo de ninguém. Ok? Eu vivo da fé que eu produzo nas pessoas. Então eu gero fé pela caridade das pessoas, as pessoas vão e contribuem. De livre e espontânea vontade, por amor, por entenderem que o que eu estou dizendo é verdade, que eu prego por desinteresse. Só que enquanto essa caridade não é formada nas pessoas, enquanto eu não consigo produzir fé nas pessoas, elas não terão amor e caridade. Então, não terão misericórdia de mim, não me ajudarão. Então é necessário que eu faça o quê? Olha, irmão, vou dar um cursinho para vocês, tal, R$60, irmão, R$60 qualquer pessoa tem, menos eu. Eu estou desempregado, para vocês terem uma ideia. O emprego que um amigo conseguiu para mim, eu só vou começar dia 1º de dezembro, eu pago aluguel, moro sozinho. Entenderam? A minha vida é sofrida, irmãos. A minha vida é sofrida. Entenderam? Então, amados, todas essas coisas que eu tenho dado de graça para vocês, entendeu? É o evangelho que eu creio, é o evangelho que eu prego. Agora, o cursinho que eu vou dar são ferramentas, materiais para que vocês tenham e possam se orientar por eles para não serem enganados. É outra questão. Eu sempre vou estar pregando a verdade para vocês, sempre vou estar. Então, quem vai fazer esse curso são pessoas que vão fazê-lo para me ajudar somente. Para me ajudar. Ok? Agora, a pregação eu nunca vou deixar. De repente, se você não quiser me ajudar com o cursinho, não tem problema. Você vai continuar ouvindo e aprendendo do mesmo jeito. Talvez leve um pouco mais de tempo, porque na aula, a gente ali com 2 horinhas de aula, 2 dias na semana, é muito mais informação, muito mais profundidade. Porque aqui a gente pega os pontos que são necessários. Lá vocês vão entender os caminhos. Toda a linha de raciocínio. A teia que leva até a conclusão. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Se alguém tiver interesse em fazer o cursinho comigo, quiser cooperar me ajudando para que eu possa, porque se eu tiver bastante alunos vai ser uma bênção, porque eu vou poder ir para todo lugar batizando vocês, abrindo trabalho, preparando vocês, abrindo ali igrejas, para que a gente possa ter vários pontos onde essa palavra há de ser pregada. Porque vocês sabem que tem muitas pessoas se perdendo. Tem falsos profetas aí, inúmeros, inclusive pregando. Olha só, pregando que as pessoas não precisam se juntar para congregar, que as pessoas não precisam ter líderes, ter pastores. E quem está dizendo isso às vezes é apóstolo, olha só, ou um pastor irresponsável, eu prego, mas daqui, não preciso. Irmãos, as pessoas precisam conviver para que elas possam olhar para a fé do pastor e imitar a sua maneira de viver. Leiam lá, Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Vocês vão ver se o que eu estou dizendo é a verdade ou mentira. Eu prego o evangelho aqui porque eu quero a salvação de vocês, meus amados. Eu quero a salvação de vocês. E eu prego gratuitamente. O meu intuito é que vocês conheçam a verdade para serem salvos. Porque os falsos profetas estão destruindo a comunhão. E é na comunhão dos membros, no ajuntamento dos membros, que o corpo do Senhor é composto. E quem vai juntar esses membros ao corpo são os líderes. Por isso que as pessoas estão desorientadas desse jeito. Estão perdidas. Hão de ser destruídas. Hão de ser destruídas. Porque elas não ganham maturidade. Menino inconstante, menino, menor, pequeno no reino,
não tem capacidade de instruir, não tem maturidade, não tem responsabilidade. Não foi aperfeiçoado, não foi formado, não alcançou a estatura de Cristo na fé e no conhecimento, por isso sai falando bobagem. Viola os mandamentos. E o pior, ensina aos homens a violação. Violação, olha só, Mateus, voltando aqui, capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, 17, 18 e 19. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir ou abrogar, mas praticar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iud, um J, ou um traço, um tio, né, na transliteração errada que fizeram, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Menino, incapaz, inconstante, irresponsável. Alguém que não foi formado, que a sua formação foi comprometida, interrompida. É uma aberração, é defeituoso, porque ele não cresceu. Entenderam? Não alcançou a estatura de varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Aquele, porém, que os cumprir, praticar e ensinar aos homens, será chamado do quê? Grande no reino dos céus, maduro, perfeito, completo, a estatura de Cristo, capaz, responsável, pronto para instruir, para conduzir as pessoas. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe a vossa vida e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.